Pois bem, irmãos, hoje nós daremos continuidade na eleição incondicional, né? Já adianto aos irmãos que é uma envolvente doutrina e pode ser que em alguns momentos os irmãos até achem que a gente vai chegar em muitos termos técnicos, mas não. O objetivo principal da série, e principalmente das doutrinas da graça, é trazer esse tema e essa doutrina para um aspecto mais prático das nossas vidas atuais, para o nosso contexto. A gente vai ter alguns termos técnicos ali como definição, mas para que possamos entender, né, o contexto histórico do que aconteceu, como foi realizado e o porquê que ele foi levantado. Nós tivemos ali um primeiro momento falando a respeito já com o irmão Neto. O irmão Neto trouxe ali o Sínodo de Dort, trazendo já uma introdução desse contexto histórico, de como elas estavam sendo ali tratadas, essas doutrinas, e por que elas foram tratadas, e por que desse nome, porque foi necessário, né, levantar-se uma assembleia para falar a respeito, né, desses 5 pontos que a gente tem ali como a tulipe, né? Para aqueles que não têm o conhecimento do que significa, isso é um termo em inglês, né? O tulipe é o inicial de cada ponto desse, depravação total, mas começa com T, né? Porque no inglês ele vai trazer o total, primeiramente em inglês, como o primeiro ponto. Então, isso aí a gente vai tratar hoje a respeito da eleição incondicional, que é o segundo ponto, tá? Esse vai ser a nossa temática hoje. Então, com o que foi tratado a respeito do Sínodo de Dort, que foi ali uma assembleia levantada naquele momento, né, no período entre 1618 a 1619, durou praticamente isso, essa assembleia, para que fosse tratado a respeito desses 5 pontos. E esses 5 pontos, eles foram levantados com o objetivo de trazer uma defesa e refutar os erros que eram trazidos para os contrapontos. Ou seja, tudo isso que nós estamos olhando aqui, depravação total, existia um contraponto totalmente ao contrário daquilo, que discordava. Só que aí, isso aqui, as doutrinas da graça foram levantadas por seguidores para que pudessem, então, rejeitar esses erros. O irmão Neto até trouxe isso ali a respeito do primeiro ponto, que era a depravação total. E aí essa doutrina ela ensina que o homem, conforme Efésios 2:1, ele está morto em seus delitos e pecados, totalmente e plenamente corrompido, e com isso a gente sabe que as faculdades mentais, espirituais do homem de buscar a Cristo, de ir até Cristo, ela está totalmente caída, então ela está incapaz de buscar a Cristo. Então o homem, ali após a queda, ele se tornou incapaz de ir a Cristo e buscar salvação e obter salvação pelos seus próprios méritos, porque ele está morto. E alguém que está morto não pode fazer nada, né? Se você chegar em um cemitério e ver ali alguém que esteja, né, no sepultado e tudo, ele não pode vir à vida, ele não pode buscar nada, porque ele está morto. Assim faz a semelhança que Paulo traz em Efésios, mortos em vossos delitos e pecados, né? Totalmente caído, por conta que Adão, pecando lá no Éden, trouxe toda essa queda à humanidade, né? Porque ele é o nosso representante naquele momento. Então ele traz a queda e nós somos culpados por causa disso, por causa de Adão, somos totalmente incapazes de buscar a Cristo. Então essa é a florzinha da tulipe, né? Que até tem aqui também na nossa igreja, tá? Então, essa temática, como eu já falei inicialmente, ela é muito envolvente, traz muitos debates no meio cristão. Infelizmente, muitas pessoas ainda entendem essa doutrina de forma errada, o que gera muitos debates e que gera, né, muitas vezes não é nem um debate a respeito da doutrina, mas de quem está certo, de quem está errado, e isso acaba inflamando os egos, isso acaba trazendo um pouco de exaltação quando vai se falar a respeito dessa doutrina, né? Mas apesar dele ser conhecido tecnicamente, né, isso que eu estou falando, por isso que gera esses debates. Porque é esse tema que a gente vai tentar tratar hoje, a gente vai tentar levar para um momento mais reflexivo, para a nossa vida prática aqui dentro da igreja, e não para uma seara mais técnica, mais teológica, com o intuito de engrandecer os egos. Não é esse o nosso objetivo aqui. Então, isso é uma dificuldade, principalmente, né, além daqueles que não são crentes regenerados, é uma dificuldade também para aqueles que são regenerados, né, que têm um coração disposto para com Deus. Muitas vezes a gente acaba, né, pelo deslize, a gente acaba deixando brecha para que esse tipo de consequência entre dentro das nossas mentes e isso acabe entrando dentro do seio da igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado para não levar essa doutrina de forma errada. E aí a gente vai tentar trabalhar um pouco a respeito das doutrinas da graça,
E a gente vai falar sobre o seu contexto histórico, né, a eleição incondicional, seu contexto histórico, sua definição, e também responder algumas perguntas mais práticas, né, o que ele combate efetivamente, qual é o perigo da gente não adotar, ou adotá-lo de forma errada, ter uma compreensão errada da parte dele, e também algumas dificuldades, implicações e aplicações práticas dentro da nossa igreja local. Tá? Ao fim disso tudo, a gente precisa, né, responder essas perguntas e trazendo mais para um contexto atual para mostrar, né, os benefícios que a gente pode ter, né, e desfrutar, que são os benefícios da graça de Deus, quando a gente consegue responder essas perguntas e refletir bem a respeito da eleição incondicional. E aí, por fim, a gente vai concluir com essa certeza que nós devemos compreender e usar corretamente tudo que envolve a doutrina da eleição incondicional. Então, esse é o escopo que a gente precisa trabalhar e entender hoje e desenvolver nessa manhã. Primeiramente, irmãos, no contexto histórico, vocês estão vendo uma foto ao lado esquerdo aí, isso aí é uma ilustração daquilo que seria o Sínodo de Dort, né, que foi uma assembleia em 1618, levantada com este fim, né, para rebater e refutar as doutrinas do arminianismo, né, para rejeitar os erros que estavam ali sendo colocados, que foram tratados como heresia. Tá? Então, em meio à controvérsia, isso se iniciou, arminiana, iniciada por volta de 1603. Armínio, para aqueles que não conhecem, foi um teólogo holandês, professor de universidade, e que, né, que ele foi o responsável ali naquele momento pelo sínodo, que ele estava ali presente naquele momento. Na verdade, o sínodo de Dort aconteceu, Armínio já tinha falecido. Então, foi algo que foi levantado pelos seus seguidores, né? Então, Armínio defendia, como a gente vê aqui, ele foi conhecido inicialmente por se dedicar a defender as doutrinas calvinistas, que isso é uma doutrina calvinista. Então, já é um impacto em algumas pessoas, principalmente para aqueles que não entendem muito, quando vão muito para o campo da ideia, do debate, de querer vencer, a gente acaba não entendendo o que realmente falava o teólogo, né? Então, Armínio, ele era um calvinista. Ele defendia, ele foi inicialmente, o problema dele aqui, não o problema, né? O que aconteceu aqui é que ele foi chamado para defender doutrinas calvinistas diante de um teólogo chamado Dierck, né? Então, a partir daí ele começou a ensinar, e esse teólogo ele atacava alguns ensinamentos, né, de Calvino, que é onde a gente teve a questão da eleição incondicional. E aí eu abro só um parênteses, né, para dizer aqui que Calvino não é que ele sistematizou isso, tá? Esses 5 pontos ali não foram colocados por ele, foram pelos seus seguidores ali no Sínodo de Dort. Quando eu digo Calvino e calvinismo, é para ter essa relação, porque vem nessa prerrogativa, tá? Ainda em 1603, como já disse, Armínio, sendo professor de universidade, e aí é algo interessante, ele não divergia quanto à questão, né, do calvinismo em si. A divergência maior dele, que ele tinha inicialmente ali, depois, olha que engraçado, isso aconteceu depois que ele começou a tentar refutar Dierck. Não sei se com as disposições corretas ou com as disposições erradas, a gente não sabe, né? Não dá para ter isso em suas obras. Mas após ele se aprofundar nos estudos, ele começou a aderir a este pensamento. E ele começou a, né, o autor ainda até disse que ele começou a entender e se convenceu de que Dierck estava certo. Então, é um dos pontos em que ele entra aqui, que é a predestinação e a eleição divina. Ele não tinha problema com outros pontos que o calvinismo falava, mas tinha problema, né, já tinha um pouco de aderência à questão contrária quanto à predestinação e à eleição, que aí foi uma tese já de Armínio que começou a ser levantada. E aí, mais à frente, os seus seguidores, né, após a sua morte, pegando esses ensinamentos, essas ideias, começaram a desenvolver ela mais ainda, só que eles foram mais além, né? Colocaram outros pontos que a gente vai ver em outras aulas que eu não vou ter que precisar falar aqui, mas são a respeito da graça irresistível, a respeito da perseverança dos santos, né? Então, tudo isso foi tratado ali pelos seus seguidores lá no Sínodo de Dort, né? Que foi levantado em 1618 e 1619. Então, às vezes, para alguns parece parecer estranho, mas foi isso que aconteceu. Armínio não tinha essa rejeição e não, né, repulsa à doutrina calvinista. Mas ele era um ferrenho defensor, mas, que é o que a gente vai ver mais à frente, infelizmente, né, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que, né, levantam as nossas bandeiras, né? Olha o que o
o historiador Justo Gonzalo ele diz a respeito disso. Ó. Questões teológicas é uma questão para reflexão nossa, né? Que a gente viu no Sínodo de Dort que foi levantado um estudo para isso, para refutar. Questões teológicas somaram-se aos interesses políticos e econômicos, falando do Sínodo de Dort. Debatia-se entre os holandeses qual deveria ser a relação com a Espanha. A classe mercântil, né, que constituía uma verdadeira oligarquia, tinha o interesse de manter boas relações com a Espanha, e a qual contribuía para o comércio. Assim, a oligarquia fixou em grupos arminianos e os seus opositores adotaram as teses de Gomaro. Que aí Gomaro foi a pessoa que estava ali na universidade, que estava em debate com Armínio, né, a respeito disso. Isso foi antes do sínodo. Só que o sínodo, Justo Gonzalo está dizendo que o sínodo foi criado, olha que interessante, não somente com essas motivações de refutar erros, heresias, algo desse tipo, mas também tinha uma finalidade política. Partidos foram criados naquele momento. Até ele se direciona, se você pegar na obra, ele vai dizer partidos, né, o partido arminiano, e assim por diante. Então, foram outras exposições. O comércio, porque eles queriam definir, eu preciso ter algum comércio com outros países. Como é que eu vou fazer isso? Se esse laço entre arminianismo e calvinismo pode ser quebrado. Então, eu não posso perder dinheiro, eu não posso deixar de vender, eu não posso deixar de ter comércio. Então, isso nos traz, irmãos, uma reflexão muito importante. Que são o quê? Que nós precisamos ter prudência com aqueles que levantam a nossa bandeira. Isso traz muito para o nosso contexto político, né? Nosso contexto político atual, e até muitas vezes, né, nem posso dizer conferências, mas algumas organizações que se levantam em prol do evangelho, em prol de defender a causa evangélica, muitas vezes até com o intuito de defender os nossos princípios, né, as nossas doutrinas, mas aí a gente não entende que aquilo ali não é o cerne da questão, não é o ponto principal. Eles não estão lutando por aquilo ferrenhamente, muitas vezes, por causa do coração deles que estão próximo de Cristo, mas muitas vezes pela disposição errada do coração, né, de agariar votos, de ter pessoas mais próximas, de ter uma relação de comércio, de eu ter um público evangélico para me poder vender a minha marca, para me poder vender os meus produtos, e a gente às vezes essa cortina de fumaça é lançada e a gente não consegue enxergar isso. Então a gente precisa ter muito cuidado, e mesmo que o homem, né, isso é importante, tendo as disposições erradas, né, de alguns momentos, que a gente não está dizendo que o sínodo foi errado, o sínodo de Dort, mas algumas pessoas com certeza entraram ali com algumas disposições erradas, ainda assim, né, Deus é soberano, nos agraciando com tudo aquilo que foi produzido. Então, o sínodo de Dort é isso. Então, nós fomos agraciados por Deus, pela sua soberania, apesar do homem, apesar das motivações do homem, se ele queria demonstrar conhecimento, ou se ele queria comércio, se ele queria dinheiro, apesar de tudo isso, mas tinha homens sérios ali, que foram colocados e guiados por Deus para, de fato, defender as doutrinas da graça, para defender aquilo que Deus instituiu nas Sagradas Escrituras. Deu para entender, irmãos, até aqui um pouco da questão do contexto histórico que estava inserido. Se tiver alguma dúvida, os irmãos podem falar, tá? Então, a respeito da eleição incondicional nas Escrituras, onde é que a gente pode ver isso a respeito desse ensinamento, né? Onde é produzida a palavra, onde é que saiu esse nome eleição? Então, lá em João capítulo 15, verso 16, ele vai dizer, você vê até os grifes ali, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para verdes e vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, são alguns versículos que a gente separou para a gente ter a ideia de que esse ensinamento está nas Escrituras. Os gentios ouvindo isso, né, texto até da nossa liturgia de hoje, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E por fim ali também a gente tem um texto muito clássico que está lá em Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 5, que ele diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele. E aí vai dando continuidade. E aí são outras referências que os irmãos podem, né, pegar, anotar ou rever quando tiver postado o vídeo, para os irmãos consultarem mais a respeito dessa doutrina, né, a respeito desses ensinamentos
a respeito da eleição incondicional. Por definição, a gente tem que beber agora um pouco das confissões, né? Que até os irmãos receberam as confissões, a gente vai falar um pouco mais à frente, que a Confissão de Fé Batista de 1689 fala a respeito de eleição, né? E aí a primeira delas que a gente extraiu é a Confissão belga, Confissão de Fé escocesa, perdão, no capítulo 8, onde ele vai dizer: o Deus e Pai, somente pela graça, nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo. Então, confissão extrai todas as verdades bíblicas, sintetiza e confessa. Nós confessamos isso aqui, nós estamos agarrados a esta verdade e essas convicções. E isso foi feito pela Confissão de Fé escocesa. Confissão de Fé belga, no seu artigo 15, ela vai dizer que cremos que estando toda a linhagem de Adão em perdição, que é a queda que a gente falou, em ruína pelo pecado do primeiro homem, Deus se mostrou a si mesmo tal qual é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso por quê? Porque tira e salva dessa perdição aqueles que ele, em seu eterno e imutável conselho, de pura misericórdia, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem consideração alguma por suas obras, né? Por sua misericórdia e pela sua boa vontade, pelos seus beneplácitos, né? O seu próprio prazer, ele faz isso. E por fim, na nossa confissão de fé, adotada pela Igreja Batista Reformada em Russas, em 1689, no capítulo 3, artigo 4, que diz: por meio do decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua glória e graça. Outros são deixados a agir em seus próprios pecados, que aí é aquela questão de você dizer, então Deus é injusto, né? Elegeu um povo para a eternidade, para a salvação, e elegeu ali os para a perdição. Deus os entregou aos seus próprios pecados. Após a queda, eles estão destinados pelos seus próprios pecados, porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. Então, o homem tem também ali a sua responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelos seus pecados. Para a justa condenação, também isso para quê? Para exaltar a gloriosa justiça de Deus. Definição dada pelo Cânon de Dort, por exemplo, né? Essa é uma outra definição, a gente viu as escrituras, a gente viu o que falou as confissões, precisamos ver também o documento produzido no sínodo a respeito disso, né? Que é a divina eleição e a reprovação que ali foi falada. Eu vou ler só um trecho para a gente poder entender e a gente poder avançar, até por causa do tempo também, tá? Mas o que diz? Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz estas coisas conhecidas desde séculos e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso está nessas referências bíblicas e, de acordo com este decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Então, é isso que, né, já um pouco do resumo daquilo que foi tratado a respeito da eleição incondicional. O Cânon de Dort é um documento, irmãos, que foi produzido nesse sínodo. Então, foi um fundamento, um direcionamento que foi dado ali para todos, né, e para a igreja em si. Então, os irmãos, se vocês colocarem no Google, você pode colocar lá Cânon de Dort, você vai ver lá no monergismo.com, ele vai trazer esse documento ali gratuito para você fazer a leitura, né, e entender o que foi tratado, né? Então, é muito interessante. Isso aqui foi só uma parte que foi extraída para a gente poder entender a respeito da sua definição. E nós temos algumas definições dadas por alguns autores, né, bíblicos, né, por teólogos, pastores, né, e um exemplo deles é J. Parker, que ele diz que o que é uma eleição incondicional? A graciosa divina eleição incondicional é gratuita e incondicional, pois não depende nem suscitada ou constrangida por qualquer coisa naqueles que são objetos. Trata-se de uma resolução espontânea da parte de Deus, tal qual como se deu às suas decisões de criar e redimir. Então, assim como Deus decidiu criar céus e a terra, decidiu redimir toda a humanidade, Ele decidiu nos eleger, né, em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Aí o Charles Spurgeon, né, é o príncipe dos pregadores, grande pastor, homem de Deus, disse a seguinte definição:
A eleição se reveste de uma natureza absoluta, ou em outras palavras, que ela não depende daquilo que somos em nós mesmos. O texto sagrado assevera: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E, no entanto, nossos oponentes asseguram-se que Deus escolhe as pessoas porque elas são boas, que Ele escolhe os indivíduos por causa das suas diversas coisas que Ele tenham praticado. Porém, em resposta às ideias de nossos oponentes, indago: quais obras são essas em vistas às quais Deus teria elegido o seu povo? Então, Charles Spurgeon está tomando a verdade da fé das Sagradas Escrituras, sabendo que o homem morto nos seus delitos e pecados não tem como buscar a Deus, até porque a própria Bíblia relata que as nossas obras, quando estamos caídos, elas estão manchadas pelo pecado, elas são como trapos de imundícia. Então não adianta você fazer nada para que você possa ser salvo. Você precisa e depende totalmente de Deus para que Ele possa salvar a sua alma. É Ele quem escolhe você. É Ele que, desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, olhou para você, né, não num conceito de presciência que a gente vai ver mais na frente, olhou para você e você estava ali escrito no livro da vida. E aí a gente vai para uma parte um pouco mais prática, irmãos, a respeito da eleição incondicional, que ele vai fazer a seguinte pergunta, né, para que possamos refletir. O que primeiramente, a eleição incondicional ela combate? Né? O que ela está olhando e batendo de frente para que ela não adentre ali os seios da igreja e não adentre os nossos corações? Primeiramente, a eleição baseada no pré-conhecimento de Deus, que é interpretado, né, de forma incorreta pelos arminianos. O que é isso? O que ele vai dizer? A presciência, segundo os arminianos, ele usa uma defesa da eleição condicional, não é mais incondicional, mas condicional, depende de outras condições para que você se concretize como um salvo. Tomando 1 Pedro, por exemplo, extraindo de outros versículos, né, também que eles já trazem, mas 1 Pedro 1,2, ele diz que os crentes foram eleitos, na visão arminiana, segundo a presciência de Deus. Isso é um texto bíblico que eu estou recitando, né? 1 Pedro 1,2. Então, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus em Cristo. Ou seja, a doutrina arminiana, ela toma esse texto como base, que os homens serão salvos, são eleitos, porque Deus abriu os anais da história e verificou que você iria crer. Ah, ele vai crer, então eu vou elegê-lo. Então eles acabam trabalhando, né, nesse ensinamento como se Deus não soubesse ainda da sua atitude. Não foi ele que determinou. Ele tem uma história e você passou por ela. E ele viu que você ia crer ou que você iria se perder. Então ele te resgatou. Opa, vou elegê-lo. Então isso já traz uma possível frustração da parte de Deus para lhe eleger para a salvação, porque ele depende da sua decisão, depende se você vai crer ou não. Então ele depende da sua vontade, ele depende daquilo que você vai expressar e dizer para ele, né, Senhor, te aceito. E não é isso que o texto vai falar, porque levando aí, eu entro naquela parte técnica que eu falei, de segundos, esse termo, irmãos, na tradução dele, ele significa catar, que não tem nenhuma relação com o seu contexto com a questão da causa. Ele não está falando da causa em si. A presciência de Deus, ele está falando de conformidade. Deus não elege por causa da presciência. Não, é em conformidade com a presciência. Ele decretou a história, irmãos. Ele decretou os passos que você iria trilhar. Então ele já sabe para onde você vai, não precisa consultar para saber para onde você vai para poder lhe eleger. Ele já elegeu antes disso tudo. Então Deus lhe elege em conformidade com a presciência, que é uma característica dele. Se foi ele que decretou, ele sabe, ele tem um pré-conhecimento do futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele mesmo decretou todas as coisas. Ele criou, ele deu desenvolvimento e ele deu a conclusão dos tempos também, né? Plenitude dos tempos, tudo que vai acontecer, Deus decretou. Se assim não crermos, nós estaremos diante de um Deus que não é totalmente perfeito, que não é um Deus totalmente poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Nós estaremos diante
de um Deus dentre outros deuses, se caso, né, a gente crê dessa forma, porque nós estaremos não assemelhando ele como um único Deus eterno e imutável, que nenhum dos seus planos possam ser frustrados. Porque se ele consultar a história, os planos deles podem ser frustrados. Porque ele quer lhe eleger, mas você foi pelo caminho contrário, então os planos do Senhor foram frustrados. Então, isso é algo que não pode acontecer. E Deus fez tudo isso conforme o beneplácito da sua vontade e conforme o apóstolo Paulo, né, até fala que não depende, né, de nós, né, depende daquele que chama e não daqueles que são chamados. Depende de Cristo, aquele que chama, Deus, não depende daqueles que são chamados. Né? Isso ele relata lá em Romanos capítulo 9, no verso de número 11. E aí, avançando, nós vamos para o segundo ponto em que é combatido pela eleição incondicional, que é a exaltação e a vontade humana. Então, esse é um ponto também que traz a respeito disso. Vamos abrir João capítulo 15, verso 16. Então, isso é um primeiro ponto que a eleição incondicional, esse ensinamento, ele combate a exaltação e a vontade, a disposição humana para ser salvo. Meus irmãos, a gente precisa refletir bem nisso, por quê? Né? O ser humano ele sempre vai pensar que ele tem vontade e disposição de buscar a Cristo. Você pode muitas vezes entrar no seio de uma igreja e pensar que você entrou ali de forma aleatória. Você pode ter entrado na igreja de uma forma porque a sua mente e seu coração está disposto a ir, eu vou dar uma chance para Cristo. Não. Na verdade, isso tudo depende de Deus para lhe atrair. As Sagradas Escrituras vão falar lá em João, salvo engano, no capítulo 6, verso 44, que ninguém pode ir a Deus se o Pai, ninguém pode ir a Cristo, né, se o Pai que o enviou não o trouxer. Então não depende mais aí da sua vontade. Quando a gente está dentro do seio da igreja, escutando a palavra de Deus, sendo apresentado o evangelho, os ensinamentos, é porque Deus lhe atraiu. Não se engane em achar que foi por sua própria vontade que você está dando uma chance para a igreja, uma chance para Cristo nesse momento. Na verdade, é Cristo que lhe trouxe aqui, né, segundo a sua própria vontade. Isso não é um grande engano. Se a gente refletir um pouco, né, quando a gente tem um pouco desse pensamento, nós estamos exaltando e elevando a nossa vontade para um patamar superior de Deus. Então a gente está falando de salvação, de decreto eterno, onde a Trindade, né, Deus maior, traz ali uma temática da sua salvação, a sua alma, lhe livrando do inferno, algo seríssimo e importante para uma decisão sua. Isso é colocar, irmãos, é trazer Deus para um patamar inferior, é virar um escravo de galé. A gente precisa refletir que muitas vezes a gente não sabe nem a roupa que a gente escolhe para usar durante o dia. A gente não sabe nem qual é a roupa adequada para determinada situação. A gente não sabe muitas vezes nem relutar para dizer um não para os nossos filhos. Às vezes a gente não sabe nem dizer um não para o nosso amigo que às vezes traz uma conversinha fora das Sagradas Escrituras e que nos induz, né, a praticar o mesmo caminho. Então quer dizer que diante dessa total incapacidade nós temos e somos munidos dessa superioridade de patamar e dizer para Deus que nós podemos escolher ser salvos. Isso é subestimar, irmãos, a inteligência, o pensamento, a grandeza, a majestade, o seu poder. É colocar Deus num patamar de inferioridade e colocar a nossa mente caída, o nosso coração corrompido, acima daquele que é perfeito e justo. Aquele que é misericordioso e aquele, né, que, segundo a sua própria vontade, nos amou. Não dependeu de você amá-lo, não dependeu das nossas obras, de nós sermos bons, mas simplesmente pela sua própria vontade, pelo seu amor com que nos amou. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente, irmãos. Mais à frente, o profeta Isaías, né, engraçado que o profeta Isaías, quando a gente vai lendo alguns versículos, a gente vê que como a gente rebaixa a Cristo, né, quando a gente tem esse pensamento de achar que nós podemos escolher a Deus. Lá no capítulo de número Isaías 9:6, ele vai falar, não precisa abrir, mas ele vai trazer uma menção a respeito de Cristo, irmãos. Olha o tamanho da grandeza, como ele exalta a Cristo. Ele vai dizer que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros.
sobre ele, não sobre vocês, não sobre mim, não sobre nós, mas sobre ele. E o seu nome será, olha a grandeza dessas palavras, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus não colocaria, irmãos, jamais em risco o plano da salvação por meio de Cristo, deixando a eleição condicionada à nossa vontade e à nossa exaltação. Tudo depende unicamente dele. A salvação é monergista, só depende dele. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nós. Então precisamos entender e refletir a respeito dessa verdade, irmãos, e combater qualquer ideia contrária a isso. Terceiro ponto é que a eleição incondicional, ela combate a ignorância e a soberba. Isso vai estar lá em Jó 38, 4, 7. A gente vai depois fazer a leitura ao final, um pouquinho mais à frente, mas o que eu quero dizer com esse termo? É que ele combate, irmãos, que nós devemos deixar de lado toda e qualquer ignorância ou soberba teológica. Por exemplo, humilhar irmãos de outras congregações a respeito disso, entrar em debates com a disposição e a elevação do nosso ego. Quantas vezes, irmãos? A gente tem até programas, né, que falam muito a respeito de debates, e a gente entra, né, e aquilo toma o nosso coração e a gente acaba trazendo aquilo para o seio da igreja, acaba trazendo aquilo para as nossas rodas de conversa, para as nossas comunhões, com o único fim de exaltar o conhecimento, de elevar o nosso ego e criar uma soberba teológica dentro de nós. E aí ficar também, irmãos, indiferente com irmãos da própria igreja por causa do conhecimento, porque ele não tem um conhecimento tão elevado como eu tenho a respeito de determinada doutrina. Porque eu conheço a eleição incondicional. Esse termo, a eleição incondicional, como eu disse, pode ser que alguns não tenham passado por isso. Mas quando você passa na igreja pentecostal, arminianos e tudo, tem um debate muito forte dentro disso. Só que o debate já é levado de forma errada. Ele é trazido para lá para dizer quem está certo e quem está errado. E não com esse tipo de reflexão. Mostrar, né, a benevolência, a bondade, a grandeza do Senhor. Mostrar, humilhar a nossa natureza, a nossa pecaminosidade, e exaltar Cristo pela sua obra, que não depende de nós. Então é levado para outro extremo. Então isso é muito perigoso e a gente precisa entender isso. Então tudo isso que eu falei, irmãos, eles têm consequências terríveis e perversas quando as doutrinas da graça são interpretadas de forma errada e a eleição incondicional derruba toda a nossa ignorância, altivez e soberba. Aí eu queria que a gente abrisse em Jó, capítulo de número 38, do verso 4 ao 7. Verso 33, quem pode ler? 33 ao 34. Mesmo capítulo. Capítulo 40, do verso 3 e 4. Por fim, Romanos 9, no capítulo 9, versículo 20 e 21, ele vai dizer: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para a honra e outro para a desonra? Então, irmãos, as Sagradas Escrituras nos humilham. Humilha a nossa vontade, humilha a nossa soberba, a nossa presunção de conhecimento, a nossa altivez diante de uma doutrina, né, que é tão maravilhosa, tão envolvente, que a gente acaba corrompendo ela para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as necessidades da nossa alma, muitas vezes com disposições pecaminosas. E o próximo passo, né, que é a respeito de qual é o perigo de não adotar a doutrina, o ensinamento, né, a doutrina da eleição incondicional. O primeiro é a rejeição às Sagradas Escrituras, né, que lá em Mateus, capítulo 7, verso 24, ele vai dizer que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em oposição àquele que não adota as Sagradas Escrituras, e a eleição incondicional é um ensinamento bíblico, ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica será comparada a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia. Rejeitamos as Escrituras quando não adotamos a eleição incondicional como uma doutrina verdadeira e fiel, e isso é um grande perigo, né? A gente não precisa nem detalhar. A gente sabe que as Sagradas Escrituras são a nossa regra de fé e de prática. É ela que direciona a nossa vida. E se a gente rejeitar qualquer coisa que está dentro dela, nós estaremos rejeitando toda a Escritura. Isso é um lema, né? Toda a Escritura, ela é suficiente. Ela não pode ser acrescentada e não pode também ser retirada. Segundo ponto é a rejeição dos documentos históricos, as confissões até que os irmãos também receberam, e nós todos aqui também já recebemos, né, quando se tornamos membro da Igreja Batista Reformada em Russa. Então, quando nós não adotamos a eleição incondicional, nós estamos rejeitando as confissões, nós estamos rejeitando os estudos, os documentos, os sermões, todo o conteúdo produzido, irmãos. Isso é milenar. Não foi produzido agora. E foi produzido ainda antes de 1689, antes da própria confissão já se falava em eleição. Então, antes de produção teológica, a Bíblia já falava de eleição. E antes da Bíblia, Deus decretou a eleição. Né? Então, isso é um grande perigo. Então, rejeitar os documentos históricos quando nós não adotamos a eleição incondicional. Então, não despreze, irmãos, as vidas perdidas e perseguições que foram feitas aos homens que lutaram para produzir esses documentos, a fim de aperfeiçoar o nosso entendimento, o entendimento dos santos. Terceiro, quando nós não adotamos a eleição incondicional, aí nós vamos para um ambiente mais local. A gente rejeita todo o esforço de pastores e líderes locais. Com o quê? Na manutenção da igreja, para poder manter ela de forma unida, né? Na unidade da fé. E na elaboração de conteúdos para alimentar a igreja, lançando sobre eles um grande fardo, né? Um grande fardo sobre os nossos líderes. Então, rejeitar essa doutrina, nós estaremos rejeitando todo o esforço, todo o suor e toda lágrima produzido pelos nossos pastores e pelos nossos líderes locais. Não se engane, irmãos, mas que todo o conteúdo que é produzido, toda a aula que é colocada, qualquer termo que é ali falado, a liderança da igreja ela tem ciência, ela se debruça em cima daquilo, ela perde sono com aquilo, ela deixa de estar com as suas famílias, deixa de estar com seus filhos, deixa de ir para um parque, deixa de ir para uma comunhão. São várias e várias, eu posso dizer, abnegação, né? Abnegações, né? A respeito da sua vida comum, da sua vida no lar, da sua vida com os demais irmãos da igreja, para que possamos ser alimentados com ela. Então a gente não pode jamais, irmãos, deixar de observar a eleição incondicional, assim como os outros demais pontos. Porque eu trouxe em específico para a eleição incondicional, mas isso aplica para todo e qualquer estudo que nós trazemos aqui, né? Que a igreja, que os líderes da igreja lhe trazem, o pastor traz, o presbítero Jorge traz para dentro da igreja, eles não podem ser rejeitados, eles não podem ser jamais colocados, né, no cantinho da nossa sala. Eles precisam ser valorizados e olhar para eles, porque lá dentro tem lágrimas e tem suor e tem muito esforço para ser produzido. É engraçado, irmãos, que uma vez até já vi uma explanação, né, ao vivo, em loco, em uma igreja, que o pastor simplesmente olhou para alguns pregadores que iam pregar a respeito. Um era calvinista e o outro era arminiano. E ele proferiu as palavras dizendo que eis aqui representantes de Armínio e Calvino. Olha, saibam todos vocês, Calvino e Armínio vão pagar caro por todo o mal que eles estão ocasionando à igreja. Triste, irmãos, triste, lamentável, por falta do conhecimento, também por culpa daqueles que fomentam o ensino de forma errada dentro da igreja. Mas foi falado isso diante de milhares de pessoas, mais de 20 e 25 mil pessoas. Calvino e Armínio vão pagar caro por todo o mal que eles estão fazendo à igreja. E a gente não pode entrar nessa seara de debate, desse entendimento a respeito disso. Eles produziram conteúdos para a fé cristã, conteúdos que estão aí alicerçados até hoje, baseados nas Sagradas Escrituras. Não vão pagar caro por conta disso, não. Não vão pagar caro porque produziram conteúdos para a fé cristã. O que fizeram de errado, a Bíblia nos ensina, né? Que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Isso está em Gálatas.
Então, se ele semeia algo que pode manchar a igreja, ele também vai ser manchado. Mas se ele produz algo para embelezar a igreja, também ele vai ter o seu merecido retorno, né? A sua merecida bênção por aquilo que ele trouxe para a noiva de Cristo. Quarto, aí é um grande perigo quando a gente não adota, é se moldar ao liberalismo. Então, tudo isso, irmãos, quando a gente adota a eleição incondicional, você pode pensar, pronto, então eu sou salvo. Posso fazer o que quiser? Negativo. Isso é liberalismo. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente adota a eleição incondicional de forma errada. Se a gente tomar isso como uma segurança para satisfazer o nosso coração pecaminoso, a gente vai estar entrando no liberalismo. E liberalismo é perverso, é mau e vai te levar para o inferno. Vai nos levar para a condenação eterna. Então, eleição, ela precisa ser evidenciada por uma vida piedosa. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, irmãos podem anotar. Em busca da santidade. Se assim não fosse, Paulo falaria, né? Irmãos, ocupem a vossa mente com aquilo que é santo, que é respeitável. Verifiquem se há algum louvor. Olhem se aquilo eleva vocês para Cristo. E então é nisso que vocês devem pensar. Então as nossas obras precisam, elas servem de evidências na nossa eleição. Então a nossa prática cristã, ela é evidência que fomos escolhidos por Deus. Se a gente pratica o pecado, isso é um sinal verídico que nós não fomos eleitos, que você não foi salvo, que você realmente não se arrependeu e que Cristo não lhe elegeu. E por fim, nós temos ali a negligência, né, no evangelho e o discipulado, mais uma vez, quando a gente olha de forma errada a eleição incondicional. Essa doutrina, irmãos, quando adotada de forma errada, traz uma prerrogativa, que a evangelização e o discipulado, eles são inválidos. Pregar para quê? Se Deus já tem os seus eleitos, né? Se Deus já escolheu cada um, para que pregar? Para que trazer as Sagradas Escrituras? Para que mostrar Cristo? Para que dizer se arrependa, venha até Cristo? Por que dizer que Cristo diz, olha, está sobrecarregado, está oprimido, está angustiado, venha até mim que meu fardo é leve. Para que falar isso? Para que pregar o evangelho? Para que dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Aí é um ledo engano, porque a própria Bíblia e os próprios apóstolos divergiam disso. Não, eleição existe. E eles praticavam a eleição, o ensinamento. Mas também não tirava a responsabilidade humana do homem pregar e trazer os salvos, os eleitos de Deus até Cristo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e versículo 47, Pedro diz as seguintes questões. Olha, interessante. Pedro, pregando, entende da eleição, mas continua pregando. Olha o que ele diz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom de Cristo. Evangelizando. E aí diz, no verso 47, louvando a Deus, né, o autor narrando, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, Pedro não anula a responsabilidade humana de discipular e de evangelizar. E não deixa de crer que Deus elegeu. Ele não sabe quem são os eleitos. E todo aquele que é eleito, ele precisa crer. Ele precisa demonstrar os seus frutos. Mais à frente, Paulo também diz, em Romanos capítulo 9, verso 16, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. E é Paulo o maior missionário mostrado nas Sagradas Escrituras. Paulo foi escolhido para manifestar o evangelho a vários e vários países e continentes. A partir dos estudos de Paulo, a igreja foi crescendo, foi tomando dimensão. E Paulo não deixava de pregar, não deixava de discipular. E Paulo cria na eleição. Então isso não é prerrogativa e não é desculpa para a gente deixar de evangelizar ou deixar de discipular os irmãos, né? Como o pastor sempre fala, as vidas vão para o inferno. Eu lembro que tem uma vez que já falou, e aí essa semana, quantas vidas vocês deixaram ir para o inferno? Isso bate, né, fortemente no nosso coração, porque a gente não pode descansar nesse fato de que não há necessidade de pregar, né? Em Romanos 10, do 12 ao 14, ele diz que, pois não há distinção entre judeu e grego,
que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão, olha aí as palavras de Paulo, invocarão em quem não creram. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Responsabilidade humana. A gente precisa pregar. Então, o que dizer então de Jesus, né? O que dizer, por exemplo, de George Whitefield? O que dizer, por exemplo, de Charles Spurgeon também? Que são exemplos de que essa afirmação de que nós devemos negligenciar o evangelismo e discipulado por conta da eleição é totalmente equivocada. O que dizer desses homens? Então, eles são totalmente contrários a esse ensino. E aí, para a gente finalizar, nós temos aí as nossas aplicações e implicações práticas, né? Uma delas é o quê? Que a eleição incondicional é uma doutrina taxada muitas vezes como divisor de igrejas, sendo uma implicação séria, né? Uma consequência séria. Por conta disso, a eleição incondicional tem se tornado irrelevante em muitas igrejas. Em muitos casos, o ensino e a reflexão é negligenciado pelo argumento. Temos assuntos mais importantes, né, e mais proveitosos para dedicar a nossa mente. É responsabilidade, irmãos, é nossa responsabilidade o zelo pela doutrina e pelo direcionamento correto dos ensinos. Então, isso aqui é uma coisa que acontece em muitas igrejas. Sejam muitas vezes até igrejas que se dizem reformadas, muito comum no pentecostalismo, por conta de quê? Por não ter o conhecimento. Outras porque são convictos da sua doutrina arminiana, que são muito poucas, e outras que são, por exemplo, os reformados, que conhecem, mas não adotam, não vivem na prática. Então isso acaba virando o divisor de igreja, porque se alguém já viveu no meio pentecostal, se você falar em eleição incondicional, que Deus elegeu e predestinou pessoas para a vida eterna, vai sair faísca, vai sair faca, no bom sentido, né? Mas isso é porque eu venho de um ambiente, né, pentecostal e eu sei como é que funciona e a gente acaba entrando dentro dessa área e é um ponto muito perigoso. E aí é é nossa responsabilidade zelar para que esse sagrado ensino, né, essa sagrada doutrina, ela seja passada de forma coerente. E no ponto 2, eu coloquei amar nossas esposas, né? Mas seu cônjuge, né? É porque eu estava produzindo, né? Só pensei em mim naquele momento, né? Depois a gente analisa que essa questão da eleição incondicional, ela traz esse aspecto, né? Na vida prática, a gente deve amar os nossos cônjuges, independentemente, incondicionalmente, porque Deus os escolheu para estar ao nosso lado. Para você ser uma auxiliadora, para você ser cabeça do lar, mesmo diante das suas fragilidades, desde diante das suas mazelas, dos seus problemas, da sua confusão, muitas vezes ali que traz a briga do dia a dia, que não é comum, ainda assim nós devemos amá-los incondicionalmente, porque foi aquela pessoa, como o pastor disse, minha bênção, foi ela que foi escolhida para ser sua bênção, foi ele que foi escolhido para ser a sua bênção. Então, nós devemos evidenciar, através do amor aos nossos cônjuges, né, a nossa eleição. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, né, em tempo algum. Com a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados em Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, as palavras de Paulo, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, né? Cultivando, então, as virtudes de Cristo, né, na nossa igreja local. E ali, por fim, a gente vai ter que a doutrina da eleição, ela deve nos encorajar ainda mais na evangelização e discipulado. Temos a certeza que a nossa pregação não será chancelada por Deus. Temos a certeza que nossa pregação ela será chancelada por Deus, né? E somos o porta-voz. Deus é quem opera tanto o querer como o realizar, e não é por nossas forças e argumentos que a evangelização e discipulado ele é eficaz. Então, isso precisa nos encorajar. Quando nós pregamos, é pela força de Deus, é pelo seu poder, é pela sua sabedoria, pela sua grandiosidade, que ele vai tornar aquilo efetivo, que vai tornar aquilo eficiente. Seja ele
para a salvação, seja ele para a condenação. Por fim, para a gente encerrar, eu queria que pudéssemos abrir Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17, que diz: isso aqui são virtudes, irmãos, que nós devemos cultivar como os eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui a gente encerra, né? Tinha uma pequena aplicação, mas ela já estava envolvida nessa outra aqui, tá? Acabei não passando porque ficou no finalzinho. Mas alguma pergunta, irmãos, a respeito do que foi falado hoje? Não? Silêncio, então, indica que não. A gente, então, teremos aí na próxima aula, possivelmente, eu acho que só em janeiro, né, pastor? A aula a respeito aí da expiação limitada. Vamos orar, irmãos, para que possamos encerrar essa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos amar de forma incondicional, por não olhar para os nossos pecados, para as nossas obras, para a imundícia da nossa mente, do nosso coração corrompido, mas por Tua vontade, para satisfazer o Teu próprio desejo, Teu beneplácito, Tu nos elegestes e nos destinaste para a vida eterna, Senhor. Que possamos refletir nisso, que o nosso coração possa estar disposto com as intenções corretas. Que possamos, ó Deus, cada vez mais aperfeiçoar essa doutrina no seio da Tua igreja, trazendo ela, Senhor, sempre para as nossas vidas práticas, para os convívios dos nossos lares e também na comunhão dos irmãos. Que o Senhor nos despeça em paz, nos leve sobre a Tua santa graça e que Tu prepares os nossos corações, Senhor, para que possamos Te cultuar logo mais à noite. Tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.